Suicídio. Irmãos, tema pesado, mas que muitas vezes parece estar distante da nossa realidade. Nós vemos as instituições separar um mês só para esse assunto, assim como separa para outros assuntos de muita importância. Mas muitas vezes nós pensamos que isso está em outra realidade, talvez em outro padrão de vida, né, em outra classe social, mas a gente não imagina o quanto isso está próximo de nós. Há umas 3 semanas atrás, nosso irmão Wagner compartilhou um acontecido no trabalho dele, com pessoas do trabalho dele, que simplesmente pulou, acho que do 8º andar, né, irmão? Pessoa jovem, 20 anos, pular do 8º andar e tentar contra a própria vida. Então a gente pensa, tá longe. Não, tá muito perto. É muito importante. Nós devemos levar muito a sério isso. Então eu peguei essa pérola aí, né, do pastor Alex. E aí eu queria começar falando alguns dados, né? Então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de uma pequena pesquisa que eu fiz. E aí tem alguns pontos aí, né? O aumento em uma década. A taxa de suicídio no Brasil aumentou 43% na última década, de acordo com o Portal Médico. Irmãos, aqui nós estamos levando ainda em consideração pós-pandemia. Depois da pandemia, eles ainda não conseguiram chegar a um número exato, mas o aumento de suicídio no Brasil na última década chega a 43%. O estudo recente apontou que após o início da campanha de Setembro Amarelo de 2015, as mortes por suicídio continuaram a aumentar, com uma aceleração no crescimento muito próximo, principalmente no mês de setembro. Eu perguntei ainda sobre, mas por que setembro, né? Essa época, devido ao clima, devido a muitas outras coisas que estão entranhadas ali, foi uma época que teve grande crescimento, ou seja, é uma das épocas que mais acontecem. Outro susto que me impactou muito é o crescimento maior está entre os jovens. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, em fevereiro de 2024, mostrou que a taxa maior está entre jovens de 10 a 24 anos, tendo um aumento só esse ano de 6%. E a mesma faixa etária, durante o ano todo, cresceu, durante os anos para trás, cresceu 29%. O aumento total é de 160% nos últimos 22 anos. Ou seja, é bem mais real do que a gente imagina, né? Internações por tentativa de suicídio, em setembro do ano passado, foi de 30 internações por dia de tentativas, né? Mais do que simplesmente contarmos o suicídio, se a gente for para tentativas, o número aumenta muito mais. Pessoas que tomam medicamentos à reveria sem ver porquê para tentar se suicidar, pessoas que se automutilam, se cortam, pessoas que se lançam de pontes, linha de trem, né? Então é muito maior, é muito maior. Mas a nossa pergunta fica: onde está a igreja nisso? A pergunta é porque dentro da igreja também tem acontecido muito isso. Tem acontecido demais. Para mim, o maior impacto é porque os jovens têm crescido muito, justamente por ser uma faixa etária totalmente desacreditada e descredibilizada pelos pais, pelos tutores, pelos responsáveis. Muitos pais profetizam que os filhos não têm mais jeito. Mas eu queria brincar um pouquinho mais aí. Estou inspirado. Voltei do congresso aí ensaiado. Então eu vou contar uma história para vocês aqui, para dar um pouquinho mais de proximidade sobre essa história de suicídio. Eu quero contar a história de uma família aí,
Uma família de 4 filhos, né? Sendo os 2 últimos gêmeos. E esses 2 filhos nasceram em uma família bem estruturada, pai bem financeiramente, mãe, aquela mãe do lar, né? Geração ultraprotetora e tudo funcionando perfeitamente. Até que no 3º mês, infelizmente, um dos 2 filhos veio a óbito. Problemas de medicina, né, limitada, porque essa história não é tão recente. E aí foi o começo de um ladeira abaixo. Ladeira abaixo, família tentando ajudar, mas sem saber como. Dividiram os outros 3 filhos, cada um para uma casa, mas só foi o tempo do luto. Acabou o luto, vamos devolver, não dá certo, não serve, não presta, não vai dar certo. Devolveu. Conclusão, 3 filhos e um pai que, porventura, né, se sentindo culpado de tudo que estava acontecendo, decidiu se entregar, renunciando ao trabalho, renunciando às responsabilidades, se afogou na culpa. Esse pai se afogou na culpa de tal forma que ele perdeu 80% dos bens que ele tinha, se entregou ao álcool, e aí foi uma jornada inversa. Uma criança de 4, 5 anos, uma de 10 e outra de 11, 12, tentando cuidar desse pai. Lutas pós lutas, lá vai de novo. Vamos doar. Deram cada filho para um lado, mais uma época de lutas, filhos sendo meio que escravos, né? Veio para ajudar aí em casa, mas logo depois, mais uma vez a mesma frase. Não serve, não é meu, não é responsabilidade minha, desisto, cada um com seus problemas. E lá se volta mais uma vez os 3 para casa. Nessa época, um com 12, o outro com 14, 15, já naquela fase rebelde, e a outra com 16, 17. Ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, a moça sem referência de mãe e com o pai ausente se encontra grávida. O de 15 já começa a fazer o que quer, já não estuda mais, já não se importa mais. E o de 12, essas idas e vindas, e ouvindo tantas vezes não quero mais, ele decide simplesmente entrar na cozinha, pega uma faca, coloca no peito e fala, para mim acabou. Ninguém quer, ninguém gosta, ninguém se importa. Já fui doado 2 vezes e ninguém quer, eu mesmo. Que importância eu tenho para esse mundo? Só que faltou força. Faltou força, ele não teve coragem e no último momento soltou a faca. E vou falar para vocês quem é esse jovem. Esse jovem sou eu. Então, se vocês pensam aqui, está longe, está perto. Mais perto do que você imagina. Mas vamos lá, vamos tentar. Combinei com os jovens para ninguém olhar para mim, porque eu não queria chorar. Mas eu tenho umas 2 ali me olhando, ou vamos olhar para as lâmpadas aqui. Sim, não é para causar mágoa, dó, misericórdia, porque eu sempre falo para os meus filhos, esse é um sentimento que eu nunca quero consumir. Eu nunca quero que ninguém olhe para mim e fale, eu gosto do Christian, tadinho, ele sofreu tanto. Né? Porque esse sentimento de dó foi o que eu mais experimentei, mas só durou 3 meses, igual filhotinho de cachorro, né? Tadinho, abandonaram na porta do mercado, pequenininho. Quando começa a crescer, começa a derrubar as coisas dentro de casa, né, Gil? Arrancar a roupa do varal, roer o fio. Não, melhor soltar, mano, vai dar ruim. Larga lá na balsa, lá, né? Perto do sítio lá do Poeirinha. Alguém do sítio aí pega, porque fazenda, sítio não tem problema se bagunçar. Mas eu só queria que vocês experimentassem um pouquinho, para vocês verem o quanto está perto da gente. E o poder que as nossas palavras têm. Essas frases de desengano, de despejo, de falar, não presta, foram frases das pessoas as quais deveriam proteger. Você, às vezes, está falando isso perto do seu filho. Eu não aguento mais. Que porcaria, só me dá trabalho, só me dá dor de cabeça. Não tem mais jeito. Não sei mais o que fazer, lavo minhas mãos. Vou mandar de volta, vou pôr num orfanato por aí, porque não tenho mais o que consertar. Não aguento mais bater. Gente, talvez você
pode estar cultivando isso. Mas eu queria que nós meditássemos em um cenário de morte também na palavra de Deus. Então, quero que vocês abram suas Bíblias em João 8. Nós vamos ler do 1 ao 11, mas nós vamos meditar em 3 cenários, né? 3 momentos na vida perto da morte. Para quem não está com a Bíblia aí, pedi para o meu digitalista aqui colocar, né? Mas ele fez umas artes aqui que tá meio estranho, né? Meu designer aí, já sabe aí depois, né, Cassiano? Dá uma forcinha lá e tal. Cassiano tá trabalhando nessa área aí. Tem mais uns, né? Brincadeira, meu filho sempre se dedica muito, me ajuda muito nessa parte. Vamos lá, vamos para a leitura? Diz assim, versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, que dizes? Eles diziam isso, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram em perguntar, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Vamos orar? Pai querido, te agradeço, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar em tua casa, de juntos, Pai, abrirmos a tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco agora, Pai, neste momento. Nos ajude, Pai, a nos desconectar do mundo lá fora. Nos ajude, Pai, a neste momento desconectar de todas as preocupações, ansiedade, tantas coisas que estamos pensando em fazer até mesmo após sair daqui, Pai. Que neste momento possamos estar com ouvidos e corações abertos para ouvir a tua voz. Fale, Pai, aos nossos corações, nos encoraje, nos transforme, nos exorte. Nos ajude, Senhor, a não sairmos daqui exatamente como entramos, Pai. Eu sei que, Senhor, que ninguém está aqui essa noite por acaso, Pai. Nem mesmo eu. E o Senhor quer falar conosco, Pai. Haja livremente em nosso meio neste momento, Senhor. Transforme-nos, Pai, mais a sua imagem e semelhança, Senhor. É o que eu te peço e oro, desde já te agradecendo por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu dividi aí em 3 partes, né? E a primeira parte é essa: uma vida à beira-morte. Os 3 primeiros versículos mostram para nós exatamente um cenário de morte e desesperança, né? E aí eu vou ler novamente só para a gente mergulhar bem aí no texto. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe a mulher, surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, que tem a dizer? Sabe por que eu
pensei, esse texto vai ser muito especial para nós. Até mesmo com relação ao adultério, ou com relação ao suicídio. Como eu falei no começo, a maior faixa etária hoje é a dos jovens. Essa mulher, ela não foi surpreendida em adultério depois de 20 anos de casado. Ela foi surpreendida em adultério porque ela já estava prometida em casamento. O que nós estamos falando aqui é de uma jovem, na flor da idade. Então, a primeira coisa que eu queria que nós tivéssemos em mente é isso. Nós estamos falando de alguém que está com a vida à beira da morte, mas alguém jovem que tinha toda uma vida pela frente, com planejamentos não só dela, mas dos pais, da família, e tudo aquilo estava prestes a ir por água abaixo. Sabemos que existe toda uma intenção por trás dessa ação, mas hoje eu queria que nós focássemos um pouco mais nessa situação. O sentimento de morte, por não ter a aprovação do grupo que a trouxe à presença de Jesus, o julgamento. Esse era o primeiro sentimento que eu queria que nós pensássemos um pouco. Irmãos, muitas vezes nós, como igreja, levamos esse sentimento para alguém sem esperança. O sentimento o problema com essa doença da depressão está sendo muitas vezes muito mal encarado, até mesmo por igrejas. Tem igreja tratando depressão como falta de fé. Tem igreja tratando depressão simplesmente como pecado. Deve estar como um pecado. Porque não tem fé. Irmãos, a gente sabe que o nosso poderoso Deus é capaz de curar toda e qualquer doença. E isso nós não temos dúvida. Mas a gente não pode simplesmente olhar para alguém nesse estado e tratar como se fosse falta de fé. O sentimento de morte pela exposição que ela passava também muitas vezes leva alguém a desejar a morte. Muitas vezes nós levamos pessoas a tais exposições que a pessoa simplesmente desiste de viver. No caso dos jovens, nós temos muitos jovens sendo expostos a coisas que não é para a época deles. E aí, quando eles estão numa situação dessa, deprimente, nós olhamos, falamos que não tem culpa, que não é responsabilidade nossa, ou que eles não têm mais jeito. Mas nós somos responsáveis por protegê-los. Nós. Se os nossos filhos estão expostos a coisas que a gente sabe que não é para a idade deles, a culpa é nossa, não deles. Não deles. Deus confiou a nós a vida deles para nós formarmos, para nós discipularmos, para nós os criarmos. Nós declaramos que queremos que temos que ensinar os nossos filhos a caminhar no caminho do Senhor. Mas desde quando e até quando? Nós queremos, com 10, 12 anos, anunciar uma maturidade na vida deles que não é da época, porque nós queremos ajuda. Às vezes a gente olha para uma criança, para uma menina de 10 anos e fala, você não é uma criança, você já é uma mulher, porque a gente quer ela lavando a louça, limpando a casa. Você não é mais um bebezinho. Por quê? Porque vai tornar a nossa tarefa mais fácil? Irmãos, eu não estou falando isso com ar de julgamento, eu estou falando como alguém que erra, porque eu também sou pai. Às vezes eu olho para a Giovana com 10, 11 anos e eu falo, desse tamanho? Né? Mas aonde você estava com 10 anos? Vamos apertar o REC repete aí, vamos voltar um pouquinho. Vamos falar da nossa idade, né? Vamos rebobinar. Aonde você estava com 10 anos? Os que foram expostos a uma realidade de maturidade precoce com 10 anos foi porque veio de uma família desestruturada. Isso não é para ser o padrão. É um acaso que aconteceu na sua vida e seu filho não é culpado. Não é porque eu carreguei entulho com 8, 9 anos para levar a mistura para dentro de casa que eu tenho que pegar o Brian com 8 anos e falar, bora meu filho, pega o carrinho e vamos lá.
Nós fazemos esse discurso com tantas coisas. Nós olhamos para os nossos filhos e falamos, eu vou te dar tudo que eu não tive. Sério? Mas aí quando a gente se vê um pouco mais atarefado, nós pega e inverte todos os papéis e fala, filho, bora, vamos trabalhar, vamos ajudar. E não é errado, irmãos. A gente tem que ensiná-los as tarefas, as responsabilidades, porque eles vão ter que se virar sozinhos. Nós, pais, não somos raízes. Eu não estou aqui falando, deixe seus filhos fazer o que quiser, porque isso já está acontecendo, não precisa ensinar, né? Muitas famílias aí, isso aí já está acontecendo. Mas eu estou falando, instruir é diferente de você jogar sobre eles um fardo que é seu. Nós vivemos numa geração hoje que é culpa de todo mundo, menos sua, né? É culpa da igreja, é culpa da escola, é culpa do tio da perua, é culpa do cara do curso, é culpa do vizinho, é culpa de todo mundo, dos amigos. Só não é culpa nossa. É mais fácil. Com certeza é mais fácil. Se nós não culpamos quem está próximo, nós culpamos o nosso passado. Ah, eu errei como pai porque eu não tive exemplo como pai. Nós temos acesso para aprender tantas coisas, mas nós gastamos todo o nosso tempo querendo aprender o que menos importa. Porque a missão do trabalho, amanhã você não está mais. Eu aprendi a tomar conta de um mercado com 230 pessoas. E hoje eu estou lá. Quantos dias, horas, noites eu dediquei àquele mercado para aprender tudo o que acontecia lá, tudo que funcionava e que não funcionava lá. E a minha dedicação com a minha família para fazer funcionar? Será que eu estou gastando o mesmo tempo? Será que eu tenho o mesmo empenho? Será que eu dedico o mesmo tanto de horas? Quando o celular tocava, às vezes às 3 da manhã para ir socorrer lá, porque invadiram, o alarme disparou, eu levantava e ia. Será que para levar meu filho na escola eu levanto com o mesmo ânimo? Será que para ouvir uma conversa com ele eu tenho a mesma empolgação, o mesmo sentimento? Nós, lá no congresso, acredito que o pastor Alex também vai falar o tanto que nós apanhamos lá. Nós fomos muito confrontados, porque hoje há uma igreja dentro da igreja, em muitas igrejas, em muitas. Eu me senti lá, em primeiro lugar, muito abençoado pela Íbica, pelo tanto que nós estamos vivendo as maravilhas de Deus. Porque eu vi pastores lá em pedaços, por não estar vivendo nem um terço do que nós estamos vivendo aqui. Mas sabe o que mais me marcou do que nós apanhamos lá e do que nós vimos desta guerra que está acontecendo dentro das igrejas? Houve um rompimento entre os mais velhos e os mais jovens. Os pastores mais jovens olham para os mais velhos e falam que nada funciona. E os pastores mais velhos olham para os mais jovens e falam que eles são tão arrogantes que não compensa ensinar. Mas depois eles querem que a tradição deles passe para a próxima geração. E a palavra nos desafia a nós passarmos para a próxima geração as histórias. Se não está acontecendo, a culpa é nossa. Com nossos filhos, será que é diferente? Eu canso de ver homens e mulheres falando, ai, no meu tempo, eu pedi a bênção para os meus pais. Hoje meus filhos não fazem. Mas você ensinou seu filho a fazer isso? Quando ele foi deitar e não te deu bênção, você foi lá até ele e falou, ei, dá a bênção do pai. Você fez a lição de casa? Nós queremos ensinar, queremos que nossos filhos façam um monte de coisa que nós não ensinamos. Se nós não ensinar, como eles vão fazer? Eu sei que é cansativo, eu sei. Eu sei que nós vamos ter que falar às vezes 10, 11, 12, 15. Mas é a nossa missão. Se nós temos os nossos filhos em casa até os 20 anos, é porque nós devemos instruí-los até os 20 anos. E
Alguns casos aí, depois dos 20, a gente ainda continua cuidando aí, vai até 25, 30, né? Mesmo quando sai de casa. Mas eu quero que nós olhemos para isso como bênção, como privilégio. Se Deus confiou uma vida a você, você é um privilegiado por ter essa vida para você instruir. E mais ainda se não for um elo de sangue, irmãos. Mais ainda se não for um elo de sangue. Porque Deus te colocou para terminar um papel que algum irresponsável não foi capaz de terminar. Deus está te dando uma missão de ouro. Deus está pegando, fala assim, olha, tá vendo essa minha filha aqui, esse meu filho, que eu dei para um irresponsável e ele não foi capaz de cumprir, eu vou confiar a você, porque eu sei que você é capaz. Mas aí a pergunta é, como nós estamos reagindo? Esse mês, nós somos lembrados que isso está acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor com relação à depressão. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. Tem muita gente sorrindo, mas está querendo se matar. Tem muita gente sorrindo e postando foto em tudo que é lugar. Mas a gente sabe que o dia daquela pessoa termina sozinha numa casa, se acabando de chorar num travesseiro. Em todas as idades. Em todas as idades. Uma das perguntas que nós mais tivemos que responder no congresso foi: qual é a resposta da sua igreja para a sua comunidade? Isso sobre todos os assuntos. Todos. Todos. Se a nossa resposta está sendo indiferença, nós estamos errados. Se a nossa resposta está sendo frieza, nós estamos errados. Se nós estamos olhando só para o nosso próprio umbigo, estamos errados. Se nós estamos desatentos, achando que isso é coisa de outras realidades, estamos errados. E aí é como eu falei na hora da oferta. Deus não chamou você para sentar nessa cadeira confortável, aos domingos ouvir e falar amém, amanhã curtir minha vida, domingo que vem estou de volta. É muito difícil falar sobre esse assunto. Eu sei que todo mundo aqui viveu ou pelo menos conhece alguém que está passando por algo parecido. Mas a gente tem muita coisa que nós podemos oferecer. Nós podemos oferecer esperança. Nós podemos oferecer oração. Nós podemos oferecer um abraço. Nós podemos trazê-lo para o seio da família Íbica. Irmãos, Deus não te chamou aqui só porque Ele te acha bonitinho. E essa família não é só para você. Ela é para mais pessoas. O amor de Deus tem que transbordar de você e alcançar outras pessoas. O próximo ponto, ele nos traz esperança. Vamos falar um pouco mais de alegria agora, né? A graça interrompe a acusação. O 6 nos lembra aqui a intenção deles, né? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um a um, de cada vez, começando pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher que estava diante dele. Eu quero aqui só abrir uma aspas, porque isso fez minha mente explodir. Não tem muito direção assim exata com o assunto. Mas Jesus por 2 vezes se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Você sabe por que isso não é uma coisa por acaso? Nosso Deus escreveu as leis com o dedo. Aqueles 2 momentos Jesus estava falando para aqueles fariseus: ei, você sabe o que vocês estão falando? Vocês estão falando com Deus, porque eu sou 100% Deus.
Jesus, no ato de escrever no chão com o dedo, ele estava falando: ó, eu estou fazendo o que eu já fiz lá atrás. Fariseus, mestres da lei, vocês leram a lei que eu escrevi com os dedos na rocha. E eu estou aqui. Então, essa pergunta tola de vocês aí, para mim, é indiferente. A primeira coisa que eu quero lembrar aqui é que não importa o quanto você passou, tem passado ou está passando, você é muito valioso para Deus. Esse trecho nos começa lembrando o quanto nós somos valiosos para Deus. Jesus nos coloca no mesmo valor de igualdade. É legal que ele fala para eles: ei, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. O primeiro lembrete ali é: quem somos nós? Quem somos nós? Pensando na nossa situação diante da depressão, quem somos nós? Quem somos nós para olhar para uma pessoa depressiva e falar: meu, é frescura? Quem somos nós? Quem somos nós para olhar para alguém pedindo socorro e negligenciar? Ah, é falta de fé. Nós temos realmente fé? Porque uma pessoa ousada em fé abraçaria qualquer pessoa numa situação de depressão e falava: nós vamos orar e você vai sair daqui curado. Nós vamos orar e o nosso Salvador vai estar com você. A partir de hoje você não tem mais essa luta sozinho. Mas o problema é que nós preferimos acusar. Nós falamos dos fariseus julgando, e quantas vezes nós não somos fariseu por dia? O nosso Salvador não julga, ele ama. A primeira ação dele foi simplesmente ignorar aquela conversa e voltar para o que ele estava fazendo. Mais do que ele anunciando que ele era 100% Deus, ele estava falando: vocês estão fazendo um papel que vocês não são dignos de fazer. Mas por insistir, ele falou: eu vou dar uma lição neles. A gente sabe que o nosso Salvador mesmo diz: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Se nós somos representantes deles, esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui para julgar o mundo. Nós estamos aqui para mostrar o caminho da salvação. Esse desafio de Jesus lembra da nossa imperfeição e também de um amor incondicional. Jesus, mais do que olhar para aquela mulher e simplesmente baixar a cabeça, ele olha novamente e ele fala: você sabe o que vocês são? Vocês são tão pecadores quanto. Olha a maldade deles. Eles estavam maldosos com a intenção de pegar Jesus indiferente. Se Jesus julgasse, ele seria automaticamente atacado, porque ele estava tomando o papel de um juiz e ele não era isso. Se Jesus se posicionasse literalmente contra, ele está indo contra a lei de Moisés, por isso ele deve morrer. O ato daqueles fariseus estava pronto para tirar duas vidas, a da mulher e a de Jesus. Muitas vezes as nossas atitudes têm poder de tirar muitas vidas, mas nós não pensamos duas vezes para agir, principalmente se for algo que tira o nosso conforto, que pisa no nosso pé. Uma coisa que tem potencializado esses números é a indiferença. Nós olhamos para esse número de pessoas morrendo, mas o que nós estamos fazendo para isso não acontecer? Uma coisa que tem mais potencializado esse crescimento de mortes é a gente olhar e simplesmente dizer: não é comigo. Nós estamos vivendo isso com muitas situações. Estamos falando aqui do suicídio, mas quantos feminicídios são visualizados, filmados, testemunhados, mas ninguém faz nada. Hoje nós vemos um acidente e todo mundo saca o celular e fica. Aí você olha para um lado, olha para o outro, ninguém está ligando para o SAMU. Está todo mundo tentando pegar o melhor filme, a melhor cena, a melhor imagem.
Nós vemos uma briga de um casal, um feminicídio, e nós olha, ou fala assim, meu, no mínimo essa mulher aí deve não ser coisa que presta, porque o cara tá quebrando no cacete, né? Ou olha e fala, meu, não vou entrar, vai que o cara tá armado. É melhor a gente passar a fingir que não é com a gente, né? Mas será que é esse o nosso papel? Nós temos uma parábola na Bíblia que fala sobre fazer pelo próximo, né? E aí passa o levita, quem ajuda é a pessoa menos propiciada. Não, eu estou numa missão de Deus, então eu não vou ajudar você não, vou passar direto e alguém que vinha aí atrás vai ajudar. Nós fazemos isso no trânsito, o carro está piscando lá, o pisca-alerta, ninguém olha nem para pela. Vamos empurrar para tirar da avenida? Não, não. Tira fora e vamos embora que está atrapalhando. Ainda reclama ainda, fala, onde esse filho da mãe vai quebrar? Será que ele queria quebrar no meio da avenida? Né? Mas é mais fácil desviar e ir embora, né? Estamos sempre em uma missão mais especial. Mesmo em sua maldade e farisaísmo, a consciência deles o acusaram e o constrangeram. É muito legal olhar para esse texto e ver que a consciência daqueles fariseus o acusaram. Irmãos, nós tomamos a ceia tantas vezes aqui e o pastor sempre fala: examinem-se cada um a si mesmo. Temos feito isso? Eu amo uma comparação que fazem e falam que a palavra de Deus é o nosso espelho. Quando você olha para o espelho e tem algo fora do lugar, você conserta, não conserta? Espero que sim. Tem uns irmãos aí precisando dar uma passada ali, né? Dar uma ajeitada. Mas mesmo assim, o que para nós muitas vezes é desleixo, não, é um estilo. Meu cabelo está assim porque eu não consegui pentear. Cabelo ruim é assim, quando está grande não dá para pentear. Mas se alguém olhar, pensa que é porque está cacheadinho. Então, mesmo assim, a gente olha no espelho. E no espelho da palavra, como que vocês têm? Vocês têm se olhado no espelho? Quando uma palavra como essa é colocada diante de nós, qual é o sentimento? O que nós precisamos melhorar? Ou amém? Toma aí, você precisava ouvir isso aí, irmão. Cotovela a esposa aí, belisca o filho. Né? Muitas vezes nós estamos fazendo isso. Com tantas coisas, nós temos agido com indiferença. Mas os fariseus que não tinham experimentado a graça que nós experimentamos, saiu de lá constrangidos por ter sido colocados os pecados deles sobre a mesa. Como que você sai quando os seus pecados estão sobre a mesa? Constrangidos? Ou vocês ainda estão olhando para o pecado e falando, Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe da minha fraqueza. Sério. Nós gastamos muito tempo advogando a nossa causa. E somos bons advogados. Mas quando nós estivermos diante do justo juiz, não tem advogado bom não, viu? Não tem. Nesses 3 dias de congresso lá, eu vi muita gente empolgada, anotando dicas e tal. Mas quando era exposição da palavra, muitas vezes eu via eles se saindo de canto, vamos tomar um café. Cara, parecia que o mais importante era ouvir as técnicas do que ouvir a exposição da palavra de Deus. Tinha um pregador lá que eu falei, meu Deus do céu, cara, um dia eu vou ser assim. Porque a paixão dele não colocava dentro da Bíblia. Muitas vezes nós lemos a palavra e parece que não é para nós. Você lê um versículo como esse e parece que não é para você. Você não é tão adúltero quanto essa mulher, será? Você não precisou ser perdoado por Jesus como essa mulher.
Vamos para o melhor agora, né? Vamos para o terceiro ponto. Eu queria só reforçar essa frase aí, né? Você jamais estará em uma situação em que Cristo não possa socorrê-lo. Irmão, se você estiver na pior situação que seja, você nunca se esqueça disso. Jesus pode socorrer. E Ele está pronto para socorrê-lo. A pergunta é: aonde você tem buscado o seu socorro? Como você tem agido diante dessa situação? Quando é exposto para você uma mulher adúltera, um homem adúltero, muitas vezes pego em flagrante, o que sai de você? Graça? Você tem sido a graça que interrompe a acusação? Como a igreja pode ser resposta para isso? Como igreja, temos encarado isso como falta de fé ou frescura? Né? Terceiro ponto é o novo começo em Jesus. Jesus, nos 2 versículos últimos aí, ele dá para ela um novo começo. Após Jesus perguntar para aquela mulher sobre os acusadores, Jesus simplesmente fala para ela: vai, não peques mais. Olha só o 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: onde eles estão? Ninguém a condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E aí Jesus declara: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone sua vida de pecado. Jesus perguntou a ela sobre eles. E é legal porque, embora a palavra fale que ali restou apenas ele e ela, era um ambiente ali na roda da conversa. Porque muitas pessoas ainda ficaram esperando qual seria o final daquela mulher. Essa ação nossa de ver um barraco e sair para fora para ver, acontecia também naquela época. Quando alguém estava para ser julgado, como essa mulher, ela era arrastada, empurrada, e as pessoas que estavam ali no direito de apedrejá-la, né? Eles estavam cada um com uma pedra maior que a outra, pronto para eliminar, mas uma grande multidão ia atrás esperando para ver aquela catástrofe. Eles não tinham celular igual nós hoje para filmar aí o julgamento, mas eles estavam lá esperando. Por isso Jesus pergunta para ela. Jesus inverte todo o cenário de morte e desesperança. Irmãos, hoje eu tenho orgulho de contar a minha história, como fiz há pouco, porque Jesus fez isso comigo. Ele pegou alguém sem esperança e ele deu esperança. Ele pegou alguém numa casa destruída, alguém jogado, devolvido várias vezes e falou: da minha mão você não sai mais. Eu tenho você. Você é meu adotado agora. Eu sei que você vai errar. As consequências vão vir. Mas eu não vou te abandonar. Eu não vou te largar como largou. Jesus transformou o meu cenário de morte e desesperança. Dias difíceis tem para todo mundo, irmãos. Não estou aqui falando como alguém que agora é só sorriso. Mas agora eu não penso mais em pegar uma faca e colocar contra o peito. Porque eu sei que eu fui comprado por um preço muito alto para jogar a minha vida fora. E eu quero dizer para você a mesma coisa. Se você está pensando nisso, se você já pensou nisso, se muitas vezes você olha para a sua vida como algo que não tem sentido, lembre-se, Jesus comprou você por um preço muito alto para você jogar a sua vida fora. Se você está se entregando à vida de pecado,
como essa mulher estava, lembre-se disso também. Foi um preço muito alto para você não valorizar. Nós, como pais, muitas vezes olhamos para alguma coisa que nós dá para os nossos filhos e falamos: olha o valor que ele deu. Eu dei o tênis para ele não tem uma semana. Eu comprei esse celular novinho e a tela já foi. Será que algum desses presentes se compara com o presente que Jesus deu para nós? E diante desse presente que Jesus deu para nós, como está a sua vida de novo convertido ou de caminhada com Jesus? Está com a tela rachada já? Está todo sujo? O lugar de carregar, nem entra mais o carregador, porque você só pega na Bíblia no domingo, não carrega na semana. Muitas vezes nós estamos fazendo pouco do presente que o Pai nos deu também. Jesus deu uma nova chance através do perdão que ele concedeu a ela. O que nós estamos fazendo com a nova chance que nós recebemos? Às vezes a gente pensa que entregou a vida para Jesus só para ter o nome lá na lista de passagem, né? Todo dia acorda de manhã e olha no portão para ver se a carruagem de fogo já está esperando. Irmão, se Jesus te deu mais um dia nessa terra, é para fazer a diferença em mais esse dia que ele te deu. Eu amo a oração quando a gente fala: Maranata, vem, Senhor Jesus. Quem não quer ir para o céu? Mas se você tem mais um dia na terra, é porque Deus tem missão para você em mais esse dia. E toda vez que você apressar a vinda de Jesus, olhe para as pessoas que vão ficar. Às vezes a gente está esquecendo dos que vão ficar. Irmãos, eu amo demais trabalhar com esses jovens. Eu amo. Para mim, são como filhos para mim. Mesmo quando eu não consigo chegar até o coração deles, eu falei isso para eles quinta-feira. Eu falei: gente, às vezes eu me esforço o máximo para chegar até o coração de vocês. Mas falta ainda, né? Eu sou velho, eu sou de outra geração, mano. Muitas vezes eu não sei ali onde está o combustível de cada um. Mas olhar para esses números rebentou meu coração. Olhar e ver que pessoas de jovens de 10 a 24 anos estão tirando a vida sem esperança, me fez se perguntar o que eu estou fazendo sobre isso. E eu queria que todos nós saíssemos se perguntando o que nós estamos fazendo sobre isso. Outra faixa etária que é muito atacada, e eu queria deixar também para vocês refletirem, são homens de 24 a 59 anos. Homens que, ao chegar aos 25 anos, não conseguiram se colocar bem no mercado de trabalho, não conseguiram, de repente, encontrar a princesa na torre lá, né? E jogou a trança para ele subir, ou conseguiu vencer o dragão para finalmente ter a sua princesa, e estão tirando a própria vida. Olhar para a nossa masculinidade aí se movendo, nós como homens ir jogar boliche amanhã, é muito gratificante. Mas para nós homens, eu queria deixar esse desafio. Porque todos nós temos homens, temos amigos. Temos pessoas que nós gostaríamos que estivesse com nós no carro amanhã para ir jogar esse boliche. E para as mulheres, lembre-se, nós somos o cabeça da casa, o sacerdote, o responsável por levar a palavra, o responsável por encorajar e conduzir vocês à igreja. Mas eu quero dizer para vocês que a falta de apoio muitas vezes anula todas as nossas forças. Muitas vezes vocês conseguem fazer como Dalila e cortar o cabelo e tirar todas as nossas forças. E sabe como? Palavra. Palavra. Então, valorize, fortaleça. Pare de orar que Deus conserte meu marido, porque às vezes para ele consertar, não vai doer só nele não. Nós temos que orar pela edificação do nosso lar. Mas às vezes a gente ora por castigo, como aquele filho mimado. Bate nele, mãe.
Bate nele, pai. Às vezes a gente está fazendo isso com o nosso cônjuge, como se batesse nela e não fosse doer em mim, né? A frase de Jesus dá a ela uma página em branco para que ela escreva uma nova história. Vá e não peques mais. Irmãos, que nós lutemos todos os dias. Eu sei que hoje nós vamos chegar em casa e falar: Senhor, me perdoa, perdi a paciência no trânsito, meti a mão na buzina, mas vamos lutar para que amanhã não aconteça a mesma coisa. Vamos parar de romantizar o pecado? Vamos. A gente romantiza muito o pecado. A gente romantiza muito as nossas fraquezas. E a gente sabe o que tem que fazer. Senhor, me perdoa, hoje eu estourei com a minha esposa. Só basta ela olhar o que foi. Não adiantou nada você pedir perdão. Isso quando pede, né? Porque às vezes acha tão normal o pecado que acha que nem precisa acertar as contas com Deus mais. Vamos parar de rabiscar a nossa página em branco que Deus está nos dando, irmãos. Mas vamos tentar desenhar um dia de sol tão brilhoso que todo mundo queira experimentar esse dia de sol. Quando todos disseram, não tem saída, Jesus disse, vá e viva uma nova vida. Olhar para a minha vida hoje, eu olho todo dia e falo: Senhor, o Senhor é um artesão. Porque toda vez que eu chegava na beira de um precipício como esse, Ele colocava alguém. E esses alguém me trouxeram até aqui. Primeira vez que eu entrei na Íbica, eu encontrei um rosto familiar e foi um rosto que eu estudei desde os 6 anos. É a nossa missionária Josi. Não foi nada demais, mas primeira conexão que eu falei: uau, tem pelo menos uma pessoa conhecida. Porque quando a gente chega num lugar estranho, todo mundo olhando para nossa cara, nós já fica: caramba, eu vou passar vergonha. Quando tem alguém conhecido, ele já faz a ponte, né? Ó, esse aqui é fulano, ele tal, estudou comigo e assim vai, né? Quebra o gelo. Quebra o gelo, né? Mas ela só foi uma das pessoas, de várias, que Deus colocou e falou aí: puxa meu filho ali para ele não cair, sabe? Deus fez isso por mim, irmãos. E eu creio que Ele fez por todos vocês, de alguma forma. Pare de olhar para as dores do passado e falar que Deus errou. Porque essas dores trouxeram nós até aqui. Eu tenho certeza que talvez se eu tivesse tido tudo o que eu passei a vida reclamando que Deus não me deu, eu não estaria aqui hoje. Estaria se divertindo, estaria usufruindo, estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. E cada um Deus tem uma forma única de trazer até Ele. Uns são pela alegria, outros são pela dor. Outros são pela falta de esperança, outros são por causa de saúde. Mas uma coisa é certa, o plano de Deus é perfeito. E se Ele te trouxe até aqui é porque Ele tinha um propósito para você estar aqui. E esse propósito não é um dia, não. É uma eternidade. Então, para concluir aí, eu queria reforçar um pouquinho, né? Para esse primeiro ponto, uma vida à beira da morte, eu queria deixar uma consideração para vocês. O que parece o fim é apenas o começo. Muitas vezes, por nossa teimosia, a gente tem que chegar até o final. Muitas vezes a gente entra numa rua e a gente sabe que é sem saída, mas a gente tem uma esperança que tenha pelo menos uma viela. E a gente tem que ir até o final. Com certeza essa mulher precisou ir até o final para ela entender que o plano de Deus era maior. A graça de Deus interrompe a acusação. Viver sujeito à acusação é dizer que Jesus não é o suficiente. Irmãos, muitas vezes o maior acusador que nos impede de caminhar, de seguir em frente é nós mesmos. Eu tenho muita dificuldade de me perdoar, tenho muita. Principalmente quando a graça de Deus é exposta a nós.
quando a gente consegue entender o quanto a gente não é merecedor, mais nós nos acusamos. Mas a gente não pode esquecer que viver uma vida se acusando é dizer que Deus não pagou o preço suficiente pelos nossos erros. Pecar deliberadamente? Jamais. Mas se perdoar é importante. É importante. Jesus se recusou a fazer o papel de juiz diante dos fariseus. Temos vivido como Jesus ou como os juízes? E isso é para os outros, e isso é para nós. O novo começo em Jesus. O convite de Jesus hoje é para que você viva esse novo começo. Não olhe para trás com dor, mas olhe com gratidão. Mostre a esse mundo sem esperança que existe uma esperança vivendo em você. Nós pedimos aí para os jovens fazer um especial para nós. Nós estávamos ensaiando essa música para um domingo de louvor, mas acabou que na mensagem vai funcionar muito melhor. Então vou pedir para os jovens virem à frente. Eu quero pedir, irmãos, que mesmo que vocês conheçam essa música, que vocês prestem atenção nessa letra. Prestem atenção no convite que essa música faz para nós.